Curiosas Mentes. Olá, eu sou a Vivian e esse é o Curiosas Mentes. Curiosas Mentes. Você que gosta de ciência e de conhecer o mundo, bem-vindos a um mundo de descobertas e maravilhas. Aqui vamos explorar o incrível mundo das ciências, satisfazendo a nossa curiosidade e nos divertindo muito ao longo do caminho. Como nascemos? Quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? Por que o céu é azul? Por que não flutuamos? Vamos responder uma pergunta importante para começar. O que é ciência? A ciência é a busca incessante pelo conhecimento. É a curiosidade humana levada ao máximo. Vamos conhecer algumas mentes inquietas? Ada Lovelace, reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina em 1843. Charles Darwin formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. É considerado o pai da teoria da evolução das espécies. Uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, Leonardo da Vinci, e se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Thomas Edison ficou conhecido por aprimorar o telégrafo e inventar o fonógrafo, o cinematógrafo e a lâmpada incandescente. Foi a primeira mulher a fazer doutorado na França. Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel e virou a cientista mais conhecida da Terra. É uma maneira sistemática de entender o mundo ao nosso redor, buscando respostas para perguntas que surgem em nossas mentes inquietas. Mas você sabe como fazer ciência? Vamos perguntar por aí? Ciência na cidade. Olá, curiosas mentes! Estamos aqui no centro de Campinas e vamos perguntar para as pessoas o que é ciência. Para mim, ciência é todo tipo de conhecimento da vida, né, de forma geral, e tudo que a gente acumula, né, de conhecimento acaba virando algum tipo de ciência. Ciência é uma coisa muito difícil de acontecer, mas é uma coisa muito boa, sabe? É uma coisa muito louco, muito da hora. Ciência é um conceito muito amplo, né? Que ele pode abranger desde estudo até uma formulação teórica. Então, ciência pode ser uma prática, pode ser teoria, pode ser quebra de um paradigma. Então, ciência ela abrange tudo que a gente vive hoje em dia. Basicamente, o que ele falou e juntando com a questão de hipóteses, né? Você formular parte da observação de alguns temas ou assuntos específicos. Eu acho que a ciência é quando você usa um método estruturado para responder uma pergunta. Então você tem uma hipótese, por exemplo, e traça uma trajetória, um mecanismo para responder se é ou não. Enfim, para ter uma resposta que nem sempre é a que você espera, mas é um método estruturado para achar a resposta para um problema que você conheço. Por exemplo, um cientista, a área dele é descobrir algo, né, para poder colocar em prática, para poder mostrar para o mundo, né, algo que a gente não sabe. Então a ciência ela vem de uma descoberta. Então eu acho que essa juventude, as crianças, elas devem atuar nessa área, ver mais, aprender mais, descobrir mais. Eu, com a idade que eu estou, eu vivo descobrindo todos os dias essas coisas novas, então eu acredito assim que essa geração ela tem que descobrir coisas novas e tem que renovar e inovar todos os dias, entendeu? Essa faz parte da ciência na nossa vida, no dia a dia do ser humano. Acho que todas as coisas têm um pouco de ciência, né? Que nem, por exemplo, a própria natureza, tudo isso tem um pouco de ciência. Acho que ciência é o estudo das coisas, né? Que nem ciências biológicas, que vai estudar a vida, ciência da computação, que vai estudar a forma como a informática age na nossa vida. Então acho que ciência seria mais estudo das coisas, assim, né? Aí a gente foca depois. Espero não estar falando besteira. Para mim, ciência é tudo aquilo que produz conhecimento. Então,
Pode ser desde a gente produzir uma nova tecnologia, a gente fazer alguma coisa para mudar a nossa sociedade, pode a gente estudar algo que foi do passado, por exemplo, história é uma ciência também, a gente pensar como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, criar alguma coisa nova pode ser ciência também, então ela pode representar várias coisas no nosso dia a dia. Curiosas Mentes. Uma simples pergunta pode abrir um mundo de possibilidades. Os cientistas, os pesquisadores, começam a explorar, a fazer observações, a coletar dados. Os cientistas testam suas hipóteses por meio de experimentos cuidadosamente planejados. Eles medem, registram e analisam dados para chegar a conclusões baseadas em evidências. A ciência está em toda parte. Na porta que abre, nos alimentos, no elevador, na vacina, no asfalto, desde as coisas mais simples até os mistérios do universo. Ela nos ajuda a entender, ela nos permite criar coisas novas, resolver problemas, descobrir novos medicamentos, melhorar nossas vidas e compreender o mundo em que vivemos. Em Curiosas Mentes, vamos levar você a uma jornada emocionante, através dos campos da física, química, biologia, astronomia, educação, história, geografia. Vamos explorar tudo isso de uma forma divertida e para todos, com experimentos malucos, entrevistas com cientistas brilhantes, visitas às escolas e curiosidades científicas que vão te surpreender. Campinas é um polo científico e tecnológico para o país e o mundo. Aqui na cidade estão duas das melhores universidades do Brasil. Uma é a Universidade Estadual de Campinas, mais conhecida como Unicamp. E a outra é a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas. E não podemos nos esquecer do Colégio Culta Ciência, o lugar onde estudaram grandes cientistas, inclusive onde Santos Dumont estudou. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Unicamp e sua trajetória como uma universidade de excelência. Vamos explorar sua história e sua importância no cenário acadêmico e científico. Para começar nossa jornada, precisamos conhecer a história da Unicamp. Fundada em 1966, a universidade foi idealizada por um grupo de intelectuais e visionários que acreditavam no poder da educação e da pesquisa para transformar a sociedade. Nomes como Zeferino Vaz, José Aristodemo Pinotti e Hernani Donato são algumas das figuras-chave dessa trajetória. Ciência na cidade. Mais de 500 escolas de todo o estado de São Paulo, além de estudantes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, participaram da 18ª edição do programa Unicamp de Portas Abertas, a UPA 2023, em 19 de agosto. Ao longo de todo o dia, mais de 36 mil pessoas passaram pelo campus de Barão Geraldo, em Campinas. Para a coordenadora-geral da Unicamp, Maria Luísa Moretti, a UPA é uma oportunidade que a universidade tem de se aproximar dos estudantes e da sociedade. Uma das alternativas de mostrar para os alunos, principalmente do ensino médio e também os alunos vestibulandos, um pouco do que é o ensino universitário. Né? Estimular esses alunos a fazerem um curso de graduação, mostrar que essa universidade é possível de ser alcançada, é possível de eles terem a oportunidade de uma vaga e que eles conheçam um pouco sobre o que é essa vida e a convivência universitária. Quais são os nossos institutos, os nossos órgãos principais, as nossas faculdades, principalmente nesse relacionamento entre a universidade e a sociedade. Então, hoje a universidade ela tem que abrir as suas portas para a sociedade, se comunicar com ela, né? Ela não pode ficar mais fechada em si, mas ela tem que ser um intercâmbio entre o ensino, a pesquisa, a extensão, a assistência e a comunicação com a sociedade. O reitor da Unicamp, Antônio Meireles, destaca o espírito democrático da universidade
que se fortalece com a presença dos visitantes. De uma universidade que tem cerca de 60 anos de história, sempre de excelência e sempre vinculada a esse espírito de ser aberta, né? Ter essa interação forte, ter um espaço democrático muito sério internamente, um espaço hoje cada vez mais inclusivo, pegando essa diversidade da nossa sociedade, mas também uma universidade que prima pela qualidade do ensino, pela qualidade da pesquisa, sempre aí na fronteira do conhecimento, pela qualidade da extensão e assistência que presta à sociedade. Hoje, uma das 3 melhores universidades da América Latina e entre as grandes e melhores universidades do mundo, né? Então, estar aqui como reitor da Unicamp é para mim também um imenso orgulho e poder ajudar nessa apresentação da universidade para essa juventude que espero, uma boa parcela dela, tenha as oportunidades de transformar a sua vida e nos ajudar a transformar a sociedade brasileira a partir da educação, que é o tema dessa Universidade de Portas Abertas, a educação transforma. Sérgio Vaz, filho de Zeferino Vaz, fundador e primeiro reitor da Unicamp, participou da cerimônia de abertura da UPA e falou sobre a alegria em testemunhar a continuidade da história que seu pai iniciou. Eu acho maravilhoso, porque era isso tudo que o meu pai sonhava. Ele sempre falou de pesquisa, de universidade que fosse... Eu vejo que tem muita das diretorias, uma grande parte veio daqui ainda, né? São os estudantes daqui. Então isso é uma maravilha, né? É muito bom, eu fico muito satisfeito. A importância da Universidade de Campinas se revela pelos seus números. A Unicamp está entre as 3 melhores universidades da América Latina. São 160 cursos entre os programas de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. São 32 mil alunos e por aqui circulam todos os dias aproximadamente 50 mil pessoas. Durante todo o dia, os participantes da UPA tiveram a oportunidade de conhecer as faculdades e os diferentes institutos da Unicamp, além de conferir experimentos, pesquisas, tecnologias e projetos que fazem da universidade uma das melhores da América Latina. Mais que abrir as portas da cidade universitária, a UPA oferece a oportunidade aos visitantes de conhecer e participar de projetos de alunos que já estudam aqui, como o caso desta ponte que foi construída com palitos de picolé e cola. Esse é um projeto que os alunos da Engenharia Civil desenvolveram. São pontes e estruturas de palito de picolé. Tudo que a gente fez aqui foi usando palitos de madeira e cola branca. Esses modelos a gente fez para mostrar os tipos de estrutura, como que a força atua sobre elas. E essa ponte a gente usou para mostrar que a estrutura funciona, que até com um material super frágil a gente consegue aplicar força e ele consegue aguentar. Nessa daqui a gente usou uns 1.500 palitos e ela aguenta mais de 100 quilos. A gente ainda não teve um ponto de ruptura dela, então a gente não sabe exatamente quanto que ela aguenta, mas a gente garante que mais de 100 quilos assim fácil. Isso é para a gente mostrar a importância da engenharia civil, que a gente consegue, que tem princípios físicos para isso, né? E a gente consegue explicar tudo isso com esse projeto. Aqui nós temos muito palitos colados juntos e distanciado uniformemente, né? Então por isso que ela aguenta esse peso. Então a forma como esses palitos foram construídos, a forma como ela foi construída é que faz com que ela aguente esse peso. Exatamente, por conta da treliça, que é um modelo estrutural na engenharia. É uma técnica de engenharia. Isso, exato. As estudantes Isabela e Beatriz saíram cedo da cidade de Tabatinga, distante cerca de 240 quilômetros de Campinas, para conhecer o campus onde pretendem estudar. Isabela, você veio de longe, né, de uma outra cidade. Você já tinha conhecido a Unicamp? Nunca. E qual que é a sua expectativa? O que você quer estudar aqui? Por que você veio conhecer? A minha expectativa está muito alta, porque a Unicamp sim foi o meu sonho de fazer a faculdade aqui, e eu quero arquitetura. Então você já veio aqui nessa experiência da Faculdade de Arquitetura e Engenharia, e o que você achou? Eu tô achando uma maravilha. Aqui o projeto tá maravilhoso, eu já tirei uma foto ali. E você pretende estudar aqui? Aham, meu sonho. Ô Beatriz, conta pra mim, você já conheceu a Unicamp?
Não, não conhecia. E o que você está achando desse passeio até agora? Eu tô achando muito legal, muito incrível. Eu nunca tinha vindo aqui, não imaginava que era tudo isso. E como é que está sendo essa experiência aqui com o pessoal da engenharia, da arquitetura, que é o curso que você quer fazer? Muito legal, gostei muito de conhecer aqui essa experiência. Você vai se esforçar para entrar na Unicamp? Com certeza. No próximo bloco, o Curiosas Mentes vai trazer para vocês uma visita a um lugar da Unicamp e uma conversa com o professor Marcelo Mori. Agora que sabemos um pouco mais sobre a sua origem, vamos conhecer a estrutura e o campus da Unicamp. Com uma área de mais de 3,5 milhões de metros quadrados, a universidade abriga uma ampla gama de faculdades, institutos de pesquisas, laboratórios e bibliotecas. A Unicamp é reconhecida mundialmente por sua excelência em pesquisa e inovação. Através de seus diversos centros de pesquisa, os cientistas e acadêmicos da Unicamp estão envolvidos em estudos avançados em áreas como biotecnologia, ciência da computação, engenharia, medicina, entre outros. Vamos acompanhar um destes centros de pesquisa e conhecer as últimas descobertas e projetos em andamento. Curiosas Mentes. Caleidoscópio, seu programa sobre educação, arte e cultura. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Curiosas Mentes. Ciência na cidade. Ambiente que desperta a curiosidade. Estamos no Laboratório de Ciências do Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, a Unicamp. É aqui que são feitos experimentos capazes de mudar a vida de todos nós. O laboratório é o meio ambiente onde o cientista existe, né? Então a gente precisa dessa estrutura para a gente conseguir testar hipóteses, que é o que o cientista faz. O cientista ele tem um conhecimento prévio de como funciona a natureza, e aí ele busca, ele tem uma ideia, né, uma sugestão de como que algumas coisas podem funcionar na natureza, e aí ele testa essa hipótese dele utilizando experimentos. Esse é um método científico. E aí o experimento requer, em algumas áreas da ciência, uma estrutura apropriada, né, que existe no laboratório. Equipamentos, reagentes, amostras que a gente encontra aqui no ambiente do laboratório. E que ambiente interessante! Dá para descobrir e fazer muita ciência, mas para isso é preciso ter equipamentos próprios. A gente tem equipamentos desde equipamentos refrigeradores, a gente consegue manter amostras abaixo de menos 100 graus, né? A gente tem freezers aqui de menos 80 graus, a gente mantém amostras congeladas e preservadas. A gente tem geladeiras e freezers comuns. E a gente também tem equipamentos para aumentar a temperatura, deixar a temperatura 37 graus, que é a temperatura mais próxima da temperatura fisiológica do nosso corpo. Isso é importante para a gente preservar amostras ou manter amostras vivas numa temperatura onde normalmente elas se mantêm funcionais.
E graças a tudo isso é possível manter este verme vivo. Com a ajuda de uma lupa, dá para acompanhar o seu desenvolvimento. O parasita é utilizado na pesquisa que investiga formas de aumentar a longevidade de humanos. A gente trabalha tanto com biópsias, né? Ou seja, amostras que a gente coleta de doadores humanos, né? Até amostras de células desses doadores, né? Que a gente consegue manter no laboratório replicando. E a gente pode estudar como que essa célula se divide, como a célula responde a algum tipo de medicamento, qual é a função daquela célula, tudo mais. E a gente tem também seres vivos que a gente usa como modelo para estudar diferentes aspectos da biologia, no nosso caso, né? A gente tem desde invertebrados, vermezinhos, pequenininhos, chamados de Caenorhabditis elegans, que a gente abrevia para C. elegans, que são vermezinhos de vida livre, que normalmente vivem perto de frutas podres e no solo ali, só que a gente usa esse vermezinho para estudar vários processos que são conservados entre diferentes espécies de animais, né? Inclusive seres humanos. Um aspecto que a gente estuda bastante com esse verme é o processo de envelhecimento. E a gente usa o verme porque ele vive cerca de 20 dias. Então facilita a gente fazer algum tipo de manipulação genética ou na dieta e entender se aquilo tem um impacto na vida do ser vivo ali de estudo, o C. elegans. E a gente estuda também animais um pouco mais complexos, como roedores, né? Camundongos, ratos, que aí tem uma constituição física e uma fisiologia, né? Um funcionamento dos órgãos muito mais parecido do que o ser humano. Então aí a gente consegue estudar o desenvolvimento de doenças mais complexas, como doenças metabólicas, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, Alzheimer's e etc. A Letícia é uma jovem cientista que integra o grupo. Hoje, ela é aluna de doutorado e participa de pesquisas que envolvem o sistema imunológico. E a minha pesquisa é com foco no envelhecimento do sistema imunológico. Então, a gente tenta entender como alterações metabólicas, como, por exemplo, o excesso de lipídios na corrente sanguínea, a resistência à insulina, aumento de glicose no sangue, isso interfere, contribui para o envelhecimento do sistema imunológico. Então, nós sabemos, a comunidade científica, que essas alterações podem acelerar esse processo e contribuir, por exemplo, para o surgimento de doenças crônicas precocemente. Então, cada vez mais pessoas jovens têm aparecido com doenças crônicas não transmissíveis e isso pode ser por conta do envelhecimento precoce do sistema imunológico. Então, resumindo, a gente tenta precisar em que momento essas alterações conseguem acelerar esse envelhecimento do sistema imunológico e, mais a fundo, saber quais moléculas, quais células estão envolvidas nesse processo. Porque a partir dessa elucidação, né, da gente sabendo quais células, quais moléculas estão envolvidas nesse processo, nós podemos propor, por exemplo, uma via de ação para um fármaco anti-envelhecimento, agindo aí em cima do sistema imunológico, né, do envelhecimento do sistema imunológico. Mas o que precisa para ser cientista? Precisa se interessar, precisa ter curiosidade, essencialmente, né? Querer saber como que as coisas funcionam, né? E estudar bastante, porque já se sabe bastante como as coisas funcionam. Não se sabe tudo, né? Para isso que servem os cientistas, para tentar ir além do conhecimento já corrente e buscar um conhecimento mais amplo sobre a natureza. Portanto, assim, o cientista começa na sala de aula, né? Em tentar entender melhor
os temas de aula, né, ciências e tudo que envolve a ciência, né, o conhecimento na área de humanidades, na área de matemática, né, e com essa base se especializar em alguma área específica, seja biologia, seja física, etc. e tal, estudar bastante sobre aquele tema, para que você consiga ter um conhecimento que te permita fazer perguntas que levem aquela área além, né? Então, se você conhece muito sobre aquela área, alguma coisa pode te intrigar. Fala assim, mas peraí, por que isso funciona assim? E aí você pode elaborar uma hipótese, fazer um experimento, testar se aquela hipótese está correta ou não, e isso é fazer ciência, isso é ser cientista. Para ser cientista, você tem que gostar de ler, gostar de estudar, porque a gente nunca vai parar de estudar. Parte do nosso trabalho aqui no laboratório, como aluno de mestrado, doutorado e pós-doutorado, é ler e estudar todo dia, porque todo dia tem estudo novo saindo sobre envelhecimento e a gente precisa estar atualizado sobre o que a gente trabalha. Vamos para um breve intervalo e já já voltamos. Curiosas Mentes. Educação em Debate. Programa para quem gosta de pensar sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Curiosas Mentes. Agora que vocês conheceram um pouco sobre a ciência produzida no Instituto de Biologia da Unicamp, vamos visitar uma escola que, como a Unicamp, também fica em Campinas. Ciência na escola. A ciência está presente em todo e qualquer lugar. Ainda que imperceptível para você, ela está presente na sua casa, no carro, no trabalho, no lazer e até mesmo no seu corpo. Mas o que é ciência? Eu acredito para mim que a ciência é tudo que representa um avanço para a humanidade. Tudo aquilo que pode melhorar como a gente vive. A ciência pode nos possibilitar diversas possibilidades, como câmeras, carros. Ou seja, para mim, a ciência é tudo aquilo que leva a humanidade ao seu avanço. A ciência, para mim, é uma forma de se interligar com tudo aquilo que se reflete a um conhecimento humano. Qualquer avanço, seja na tecnologia ou qualquer avanço na medicina, qualquer coisa assim, que se reflete a um conhecimento mais adquirido ao ser humano, se reflete a uma ciência. A medicina, por exemplo, é uma forma de se retratar a ciência no corpo humano. Para a professora Juliana, uma palavra que define bem ciência é conhecimento. Definir ciência com uma única palavra é dizer que é conhecimento. Tá? A ciência, para mim, é o conhecimento, mas para a gente ter esse conhecimento, a gente tem que ter pesquisa, a gente tem que ter observação. Então, é isso que eu tento mostrar para os alunos, que antes de qualquer coisa, a ciência não é algo que vai explodir. Eu sempre brinco logo de cara que vocês não vão achar que na aula de ciência vocês vão ver coisas explodindo. O que vocês vão ver é pesquisa, é estudo. Diferente do que as pessoas pensam, é possível fazer ciência em qualquer lugar. Não é preciso de grandes laboratórios. Um exemplo é a IMF Edson Lima Souto, que tem valorizado no seu projeto pedagógico o fazer ciência com os alunos. Lá, eles contam com laboratórios didáticos móveis e equipamentos disponibilizados pela Secretaria de Educação de Campinas para as escolas municipais. E eu brinco que é um carrinho de sorvete, né? Só que ele tem as rodinhas, a gente consegue levar para tudo quanto é lado. Ele vem com kit de primeiros socorros, ele vem com extintor, é possível colocar água, então ele tem um reservatório de água se precisar, né?
Então, ele é como o nome diz, laboratório didático móvel, porque você consegue trabalhar com ele em vários locais da escola. O equipamento tem contribuído para o avanço da qualidade das aulas de ciências, garantindo aos estudantes oportunidade para realizarem diversos experimentos. O exemplo foi dado pela aluna Fernanda. Ela e os colegas demonstraram a reação química entre a glicerina e o permanganato de potássio, que produz fumaça e fogo. Ela não pode ser usada com qualquer coisa, porque dependendo com qual outro reagente ela for colocada, ela pode explodir e dependendo também ela pode dar ferimentos na pele. Porque a glicerina com permanganato, eles pegam fogo, que é um reagente que não pode ser misturado com a glicerina. E aí misturando, pega fogo. Um outro experimento aqui, quem vai explicar para a gente é o Andrei, que vai falar sobre a reação química que é ocasionada pelo comprimido efervescente, né? Explica para a gente, Andrei. É o seguinte, para esse experimento a gente vai usar um copo com água, menos da metade, óleo, corante para poder criar a cor da lâmpada de lava e também vai usar a pastilha efervescente. Agora ele vai colocar aqui o corante para água. Aí vai ter que misturar bem, que é para poder misturar a água ficar com a cor. Logo após isso, tem que jogar o óleo na água para poder... que a água ela é um pouco mais densa do que o óleo, então ela vai ficar embaixo junto com o corante. Aí esperar um pouco abaixar para ver aqui o efeito. Aí depois é só colocar as pastilhas efervescentes. E a reação química vai logo em seguida acontecer. Sim, a água ela vai começar a borbulhar porque a pastilha efervescente vai começar a liberar gás carbônico na água. Ela vai começar a criar esse efeito de bolha subindo para cima. Ela também esquenta um pouco, mas não é muita coisa. Depois de um tempo ela para porque o gás carbônico ele vai parar de ser liberado pela pastilha e ela vai ficar ali no fundo. A pastilha efervescente ela também é usada para tratamentos de mucosa gástrica, caso o paciente ele tenha algum tipo de gastrite, porque o gás carbônico ele ajuda ao tratamento. Com o laboratório móvel e a curiosidade dos alunos, as aulas de ciências ficam mais atrativas. Eles conseguem vivenciar na prática os encantos da ciência. Curiosas Mentes. Agora que sabemos um pouco mais sobre ciência, o que você acha de fazer ciência aí na sua casa? Você percebeu que para fazer um experimento científico são necessários alguns passos e materiais especiais? Aproveite esse tempinho para preparar o seu laboratório aí em casa. Prontos para uma explosão de conhecimento e diversão? Curiosas Mentes volta já já. Fique ligado e venha desbravar o mundo fascinante da ciência com a gente. Curiosas Mentes. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Curiosas Mentes. Curiosas Mentes em ação. Bem-vindos de volta ao Curiosas Mentes. Eu estou aqui com a minha assistente, que é a Giovana Urbano, que ama a ciência. Por isso, ela veio me ajudar. Olá, Giovana! Pronta para fazermos novas descobertas? Sim! Descobrimos que na cidade de Campinas há vários lugares que fazem pesquisas e ciência. Minha mente ficou borbulhando de ideias. Por isso, vamos realizar um experimento divertido, que é um experimento que borbulha, assim como a sua mente. Você já sabe o que vamos fazer? Deixa eu pensar. Se borbulha, pode ser um vulcão. Minha mente
Realmente, então, é um vulcão? Será? Vamos ver. Vamos mostrar como criar bolhas com ingredientes simples que podemos ter em casa. Vamos descobrir o que acontece quando seguimos o passo a passo, combinando os ingredientes. Em seguida, precisamos observar o que vai acontecer. Para este experimento, você vai precisar de carbonato de sódio, vinagre, 2 recipientes transparentes e corante alimentício. Vamos começar? Primeiro passo. Adicione 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, aquele que é usado muitas vezes em receitas de pães e doces, para ajudar na fermentação. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, adicione um pouco de corante alimentício. Agora é a hora de adicionar o vinagre. Despeje o vinagre e observe a mágica acontecer. Uau! Tá borbulhando! O que será que está acontecendo? Está acontecendo uma reação química entre o bicarbonato de sódio e o vinagre. Você sabe por que isso acontece? Não! Que impressionante! Bicarbonato de sódio, que é uma substância básica, entrou em contato com o vinagre. Como o vinagre é uma substância ácida, ao entrar em contato com o bicarbonato, gerou uma nova substância, quando começou a borbulhar. As bolhas estão liberando um gás chamado dióxido de carbono. Nossa! O dióxido de carbono não é o gás que a gente libera quando expira? Eureka! Isso mesmo! Então, quando adicionamos o vinagre no bicarbonato de sódio, ocorre uma reação de neutralização. O que é isso? É uma reação em que duas substâncias, uma ácida e uma básica, entram em contato e formam água como resultado. Então, o bicarbonato entra em contato com o vinagre e ocorre um tipo de reação que é o resultado da formação de um tipo de sal na formação de água. E além disso, o dióxido de carbono é liberado. Por isso, acontece a efervescência. Incrível, não é? Sim, esse simples experimento mostra como as substâncias químicas podem reagir umas com as outras e gerar transformações surpreendentes. E o melhor de tudo é que você pode fazer isso em sua casa e se divertir enquanto aprende ciências. Espero que tenham gostado desse experimento emocionante. Fiquem ligados, porque no próximo episódio de Curiosas Mentes teremos mais experimentos empolgantes e descobertas científicas fascinantes. Até o próximo! Curiosas Mentes.